Epa, fala seus doentes, tudo bem? Como tá a quarentena aí? De boa? Vocês estão com tédio que nem eu? Então, caras, eu tô fazendo essa videoaula porque vocês me pediram. Já peço desculpa pela qualidade do áudio e pela qualidade da edição e pelo Rousseau que tá latindo lá fora. Isso, é esse mesmo. Porque não tenho equipamento muito bom para fazer isso e, para falar a verdade, eu não gosto muito de fazer videoaula porque eu acho que não substitui aquela questão da interação, sabe? Eu acho, sinceramente, tô achando muito estranho falar sozinho e não ver a cara de vocês. Mas, de qualquer maneira, vocês estão parados, né? O Bandeirantes não está dando aula e eu estou muito preocupado com vocês não pegarem as matérias para a semana de provas. Daqui a pouco chegam as provas e eu já estou vendo que vai ser aquele inferno lá na véspera. Então eu vou gravar aqui algumas aulas, vou começar com exatas, que eu acho que são as que vocês geralmente mais precisam. E pensa nessas aulas como algumas aulas parecidas com aquelas que a gente vai fazer na véspera, tudo bem? Não pensa como aula para o Bandeirantes, vai ser um resumão de todos os tópicos, com algumas resoluções de exercício e tudo mais. Bom, então vamos começar. Eu queria começar com química. Não sei se vocês olharam lá a orientação do Moodle, abre lá agora se quiser, mas não tem orientação de estudo para a prova bimestral ainda, mas tem aquele cronograma, né, que fala todas as matérias que eles vão dar e tudo mais. E, essencialmente, se a gente se basear nisso para estudar, tem 3 tópicos que parecem que vão cair na prova. Vai cair diluição e mistura, que é a que a gente vai falar agora, vai cair titulação, que na verdade é muito pequeno, mas que é uma continuação de diluição e mistura, e vai cair uma parte de química orgânica, com algumas funções e isomeria plana. Talvez isomeria geométrica eu não dei uma olhada muito bem ainda, mas isso não tem nada a ver com diluição, tá? Então são duas coisas bem diferentes, diluição e titulação, que são parecidos, e química orgânica, que é completamente diferente. Então, em vez de fazer uma aula enorme com as 3 coisas, essa aula agora vai ser só sobre diluição e de mistura, que é o que eu considero a parte mais fácil. Quem estava bem em estequiometria ano passado vai pegar de boa essa parte também. E o problema só é que tem que fazer bastante exercício. Então depois tira dúvidas comigo, me manda mensagem, a gente marca uma reunião por WhatsApp, por Skype, aliás. Mas por enquanto vamos começar. Então é o seguinte, quando a gente fala de diluição, a palavra mais importante que a gente tem que entender o que significa, da qual toda a matéria está construída, é a palavra concentração. Tá? Se souber o que é concentração, acabou, é isso, GG, vai para a prova, vai tirar 10. A definição química de concentração, aquela oficialzona, é que a concentração é uma relação, ou melhor, uma proporção, entre quanto de soluto está dissolvido por unidade de volume de solução. Uma merda essa definição, super difícil de entender. Então não se preocupa muito com as palavras do que eu acabei de falar. Vou tentar explicar agora de um jeito um pouco mais palatável. Para mim, concentração é o quão forte está o sabor de uma determinada mistura. Vou explicar melhor. Imagine que você vai fazer uma mistura. Na química a gente chama mistura de solução, tá? É só a mesma coisa. Solução, mistura, é igualzinho. Você vai fazer uma solução e você decide fazer, sei lá, suco tangue para toda a meninada do bairro. O que você precisa misturar para você fazer um suquinho tangue? Você precisa misturar água e você precisa misturar o pozinho, né? O câncerzinho que você coloca ali para dar o sabor do suco propriamente dito. E você concorda que se você colocar mais do pozinho ou menos do pozinho, muda o sabor do suco. O suco pode ficar mais diluído, com um gosto mais de água, se colocar pouco só pozinho, ou ele pode, se você colocar muito pozinho, ficar mais concentrado. Entende? Então, concentração tem a ver com isso, com o gosto daquela mistura, com quão forte está o sabor daquele pozinho que você misturou na água. Na química, esse pozinho a gente chama de soluto e a água a gente chama de solvente. Então, também não se preocupa muito com esses nomes, não é muito importante, mas via de regra, solvente é a coisa que tem muito e soluto é aquele negócio que você mistura ali no que tem muito. Então, solvente tem muito e soluto tem pouquinho. O soluto geralmente é um pó, mas não tem que ser. Pode ser álcool na água, por exemplo. Então não fica muito nisso. O que importa pra gente é essa palavra que eu falei, que é a concentração. Então, obviamente, a concentração tem a ver com a quantidade de soluto que você coloca, com a quantidade de pozinho que você coloca lá no suco. Só que cuidado, não é que depende só da quantidade de soluto. Não é tipo, quanto mais soluto, mais saboroso fica o suco. Não é bem isso. Porque afinal, depende também da quantidade de suco que você está fazendo. Do grau de diluição daquele suco, certo? Por exemplo, se você for fazer um pouquinho de suco, você pode colocar só um pouquinho de pozinho e já fica com gosto forte.
Mas se você colocar essa mesma quantidade numa banheira de água, numa piscina de água, aí o gosto fica muito mais fraco. Ou seja, a concentração fica muito mais fraca. Deixa eu mostrar isso, deixar isso bem claro com um exemplo numérico. Ó. Dá uma olhada aqui nesse desenho. Então, pensa assim, ó. Finge que você decide que você vai fazer 1 litro de suquinho Tang. E nesse suquinho Tang você vai colocar lá o pozinho e assume que você vai colocar 17 gramas do pozinho, uma quantidade arbitrária, qualquer quantidade. Aí nesse caso, a gente vai falar que a concentração ela fica 17 gramas por litro. Deixa eu anotar isso aqui. 17 gramas por litro. Percebe que eu estou dando a proporção de quanto pozinho eu estou colocando em 1 litro. Só que a sacada aqui é que eu posso fazer essa mesma coisa, esse mesmo suco com esse mesmo gosto, só que numa quantidade muito menor. Eu posso, por exemplo, decidir fazer 200 ml desse suco. E eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer 200 ml ter exatamente o mesmo gosto que aquele 1 litro ali do jarro. Opa, desculpa aqui. Só que para fazer isso, é óbvio, eu tenho que colocar muito menos pozinho do que eu tinha colocado ali no jarrão, né? Quanto pozinho? Fácil. É só colocar 1/5 de 17 gramas. Porque 200 ml é 1/5 de 1 litro. Então 1/5 de 17 gramas dá 3,4, né, gramas. Entenda, se eu faço um suco com 3,4 gramas diluídos em 200 ml, a concentração ainda sai exatamente igual que era antes. É a mesma coisa, 17 gramas por litro. O gosto do suco fica igual, porque eu coloquei menos volume, mas eu coloquei menos massa também. E a proporção continua igual. E eu posso fazer o contrário também. Eu posso decidir fazer muito suco. Posso fazer uma banheira de suco, uma quantidade aqui ó, de 8 litros de suco. E mesmo fazendo toda essa quantidade, é óbvio, já a essa altura do campeonato vocês já entenderam, dá para fazer o gosto ficar completamente igual, basta a gente jogar nesses 8 litros uma quantidade muito maior de pozinho. Não 17, né? 17 gramas seria se eu fosse fazer por litro. Aqui, com 8 litros, eu preciso colocar muito mais do que 17 gramas. Obviamente, 8 vezes mais que 17 gramas, para continuar 17 gramas por litro. Aí é só fazer a conta aqui, né? 8 vezes 17 dá 136 gramas. E se eu fizer isso, se eu fizer 136 gramas, se eu jogar 136 gramas de pozinho em 8 litros, eu ainda tenho 17 gramas por litro de solução. De novo, todos os gostos e sucos são iguais. Faz sentido? Então, resumindo, sempre que você for falar de concentração, basta você mostrar a proporção de quanto soluto você colocou em relação à quantidade de solução, de suco total que você está fazendo. Eu coloquei vários exemplos ali em grama por litro porque é o mais comum. Mas não precisa ser em grama por litro. Desde que você fale quanto de soluto tem, quanto, em proporção ao quanto de solução tem, tá valendo, pode colocar qualquer unidade. Você pode colocar em volume por volume, né? Alguma coisa em ml por litro, ou litro por litro. Pode colocar em massa por massa, grama por quilo. Pode colocar em porcentagem, também é uma concentração. Por exemplo, quando a gente vai falar de bebida alcoólica, quando a gente vai falar de vodka, vodka é uma solução. Eu sei que as pessoas falam, não, vodka não é solução. Vodka é solução, caralho. Ela é uma solução de álcool com água e umas outras besteiras ali, de suco de batata. Mas quando você vai falar de concentração nesse caso, geralmente eles usam porcentagem, né? A vodka está na casa dos 40% de teor alcoólico. Isso é uma concentração. É o quanto de álcool tem em função daquela garrafa. Se aquela garrafa tem 1 litro de vodka, você beber 1 litro de vodka, você vai estar bebendo 400 ml de álcool puro. De álcool tipo só o álcool, entendeu? É muito álcool, né? A maior bebida alcoólica, se não me engano, é o absinto, que tem uma concentração de 86% de volume por volume. É surreal. Então pode ser dado em massa por volume, pode ser dado em massa por massa, em volume por volume, em porcentagem, pode ser dado em mol por litro. Não tem problema nenhum trocar para mol, é bem fácil de entender também o que significa isso, dá uma pensada que você percebe. Dá para dar também, eu acho que o caso mais difícil é partes por milhão, tá? É a unidade mais estranha de concentração, vocês costumam ter dificuldade, mas com exercício vai ficar muito tranquilo. Beleza, é essa a teoria, acabou, só precisa saber isso. E agora fazer alguns exercícios para ficar claro. Vou fazer 3 exercícios com vocês agora, um fácil, um médio e um difícil, e depois eu vou fazer uma prova inteira com vocês,
Eu explico um pouco melhor como vai ser isso daqui a pouquinho. Então agora vamos fazer 3 exercícios para ver se vocês pegaram. Bom, então vamos fazer aqui esse exercício. Ele é bem facinho, esse primeiro. Mas tenta você resolver primeiro, que essa matéria, juro, tenta um pouquinho que sai, tá? E vai gravar muito melhor se você conseguir sozinho. Então vou ler aqui para vocês. Eu decidi fazer 300 ml de um suquinho Tang, com uma concentração de 20 gramas por litro. Quanto de pozinho eu vou precisar usar? Então, bem fácil esse, né? Só de ler que a concentração é 20 gramas por litro, já vem a ideia de que se eu fosse fazer 1 litro dessa solução, eu precisaria usar 20 gramas de pó. Mas eu não vou fazer 1 litro, eu vou fazer 300 ml. Então é lógico que eu preciso de muito menos do que 20 gramas de pozinho. E daí é só resolver essa regra de 3, tomando cuidado, lógico, que você não pode misturar a unidade aqui desse lado. Você precisa estar os dois na mesma unidade. Então vamos passar esse litro para ml, é 1000 ml. E daí quando você resolve a regra de 3, você chega na conclusão de que seriam necessários 6 gramas. Então qual que é a ideia? Se você mistura 6 gramas de pozinho em 300 ml, isso na prática é a mesmíssima coisa que você fazer uma mistura de 1 litro usando 20 gramas. Do mesmo jeito que 300 é menor do que 1 litro, 6 gramas é menor do que 20, na mesma proporção. Então, se você entendeu, vamos aqui para o segundo problema médio. Dá uma tentada aí por conta própria, pausa o vídeo, daqui a pouco eu faço. Tentou? Então vamos lá. Eu preparei 500 ml de café, mas acabei achando o resultado muito aguado. A concentração de cafeína ficou 8 gramas por litro, muito baixa. Não é, tá? 8 gramas por litro não é nada baixo. De cafeína é até meio absurdo, eu acho que é fatal. Mas vamos, para efeitos didáticos, vamos fingir que é baixo. Para eu resolver o problema, eu decidi evaporar a parte da água no fogão. Então eu coloquei isso aí numa panela, pus ali a minha solução na panela, liguei um fogo embaixo, e quando eu liguei esse fogo, a água foi evaporando, e o importante aqui é a cafeína não foi. Né? A cafeína não evapora fácil assim, o pozinho de café não evapora fácil assim. Então a quantidade de água vai cair, o que obviamente vai fazer o gosto, a concentração dessa mistura aumentar. Então, quantas gramas de café existiam no meu café? Então, antes, né, de qualquer evaporação, de qualquer coisa acontecer, quanto de cafeína existia? Bem tranquilo. A gente tem 8 gramas por litro de café que você tenha feito, mas eu não estou fazendo 1 litro, eu estou fazendo 500 ml. Então, obviamente, eu não usei 8 gramas, eu usei 4 gramas. Então, a resposta é 4 gramas de café que eu tinha inicialmente na mistura. B. Se eu quiser evaporar a água até o café ficar com uma concentração de 20 gramas por litro, quanto de água eu preciso evaporar? Então, essa já tem a ver com o processo de evaporação que eu estava descrevendo aqui em cima. Então, no primeiro momento pode parecer meio difícil esse teste, mas eu acho que fica fácil se você começar desenhando a situação inicial e final e pensando o que você sabe sobre elas. Por exemplo, você sabe que no começo você tinha 200 ml, 200? Não lembro agora, 500 ml de café. Então vai lá e anota que você tinha 500 ml de café. E você tinha também uma concentração, que foi dado no enunciado, de 8 gramas por litro. E a gente deduziu que para ter uma concentração de 8 gramas por litro em 500 ml de café, é absolutamente necessário que eu tenha usado 4 gramas de cafeína. Foi a resposta do item A. Aí você colocou no fogo, parte da água evaporou, de forma que agora o volume total, obviamente, não é mais 500 ml. Eu não sei quanto é, mas é um pouco menos. Agora, o que a gente sabe... Opa, coloquei qualquer coisa aqui. O que a gente sabe sobre essa situação final, pós-evaporação, que pode ajudar a gente a achar qual é o volume de água? O que a gente sabe? O que a gente pode afirmar que a gente sabe?
A gente sabe a concentração, está escrito no enunciado. A gente queria uma concentração de 20 gramas por litro. E, olha só que legal, a gente também sabe quanta cafeína tem lá dentro. Porque, afinal, a cafeína não evapora, né? Então, se ela tinha 4 gramas antes, ela ainda tem 4 gramas agora. Aí, quando eu coloco desse jeito, fica claro, fica óbvio o que você tem que fazer. Você tem que usar essas duas informações para achar quanto de volume você tem nessa situação, onde você tem uma concentração de 20 gramas por litro de solução que você tiver, mas você não tem 1 litro, então você não tem 20 gramas, você tem só 4 gramas. Então, quantos litros teriam? Mais que 1 litro? Menos que 1 litro? Obviamente, menos do que 1 litro. Obviamente. Para chegar nessa resposta, dá para fazer uma regra de 3, mas eu prefiro que vocês tentem ao máximo fazer as coisas de cabeça. Então, acho que fica bem fácil de ver que 4 gramas é bem 1/5 de 20 gramas, né? Então, obviamente, em vez de ter 1 litro de solução aqui, nós teremos 200 ml, que é 1/5 de 1 litro. Então, você vai lá na resposta e responde o que ele perguntou. O que ele perguntou? O quanto de água vai evaporar. Então, não basta pegar esse 200, teria caído na pegadinha. Tem que falar que vai evaporar 300. Vai ser necessário evaporar 300 ml para conseguir fazer isso aqui funcionar. Fez sentido? Então, agora vamos para o mais difícil por enquanto. Eu tenho 2 copos na minha bancada. Um de 200 ml de água salgada, que tem uma concentração de 3 gramas por litro, é 3 gramas de sal por litro de água salgada. E um de 300 ml de água super salgada, que tem uma concentração de 40 gramas por litro. Se eu misturar os 2 conteúdos em um único jarro, qual será a concentração final da mistura? Pausa o vídeo, tenta fazer por conta própria, esse é o mais difícil, demora um tempinho, recomendo que dê uma desenhada, e se você já fez isso, vamos lá. Então, começa desenhando. Você tem 2 copos diferentes, um deles que tem 200 ml e o outro deles que tem 300. Um pouco maiorzinho aqui. O que tem 200 ml, ele falou que está com uma concentração de 3 gramas por litro. Só de escrever isso aqui, pessoal, essa concentração aqui embaixo no desenho, tem que já acionar um pouco a cabeça, tem que pensar, tem um negócio aqui, né, que eu consigo fazer, que dá para achar. Tem sim, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Deixa eu só anotar que esse outro copo aqui, que é de água super salgada, tem 40 gramas por litro. Eu não sei se é útil, eu não sei se vai ser legal para o exercício, mas tem uma coisa que eu consigo descobrir sobre esses jarros. Eu consigo descobrir quanto de pozinho de sal, quanto de soluto tem nessa primeira solução. Essa informação aqui, mais essa informação aqui, é o bastante para eu descobrir sempre quanto de soluto tem. Basta fazer a regra de 3. Se você está fazendo 3 gramas por 1000 ml de solução, então para você fazer isso só com 200 ml, você precisa de uma quantidade X. Essa quantidade X acaba sendo 0,6 gramas, é isso? Então eu preciso de 0,6 gramas de sal. Lá dentro. Não é que eu preciso, desculpa, não é que eu preciso, porque eu não preciso fazer nada. Mas o que eu tenho é de 0,6 gramas de sal. É o quanto de sal tem lá dentro da água que eu veria se eu tivesse uma luneta super, mega, hiper poderosa. Eu enxergaria que tem 0,6 gramas lá dentro. E nessa aqui que tem uma concentração muito maior, provavelmente tem muito mais sal. Faz a mesma conta, faz a mesma lógica e você vai descobrir quanto sal tem aqui dentro. Vou fazer aqui rapidinho para vocês, já de cabeça. Se são 40 gramas por litro, então são 4 gramas a cada 100 ml. Faz sentido o que eu falei? Se você tivesse só ml, é 4 gramas, né? Se eu pegasse uma secção aqui de 100 ml, seria 4 gramas. Pode fazer a regra de 3, tá? Não precisa fazer isso que eu estou fazendo, não. Mas se eu tivesse com 100 ml, eu teria 4 gramas. O que significa que nos 300 ml que tem no total, devem existir 12 gramas de sal diluído lá dentro. Certo? Bom, isso tudo é o que eu sei com base no enunciado. E essa outra informação que eu obtive aqui, você poderia obter fazendo a mesma regra de 3 que eu fiz ali na esquerda. Só estou querendo dar uma acelerada. Mas nada disso tem a ver com a pergunta, né? Porque a pergunta ele fala o que acontece se você misturar essas duas coisas. Quanto fica a concentração final? Quão salgado fica a água final?
A nossa intuição deve dizer que vai ficar algo intermediário a 3 gramas por litro e 40 gramas por litro, né? Porque você misturou uma água salgada com uma água super salgada, deve ficar uma água médio salgada, né? Um pouco mais do que salgada, um pouco menos do que super salgada. Agora, como eu descobri exatamente quanto tem de concentração? Começa anotando tudo que a gente tem certeza a respeito dessa situação final, tudo que não envolve conta. Por exemplo, a gente tem certeza que essa mistura final tem um volume de 500 ml. E a gente também tem certeza absoluta que a quantidade de pozinho que tem aqui dentro, a quantidade de sal, é exatamente, nada mais, nada menos, do que 12,6 gramas. Porque o sal não some, né? O sal não desaparece, ele está ali ainda. Então, se você tem 12,6 gramas de sal em 500 ml, mais uma vez, temos duas informações, a terceira vem da regra de 3. Você faz, que são 12,6 gramas a cada 500 ml, então, por litro, quanto que você teria de massa? Só dobrar, né? Só dobrar, só fazer o dobro. Vai ficar 25,2 gramas de concentração por litro. Tudo bem? Se conseguiu esse exercício aqui, tá de boa. Todos os exercícios da prova vão estar mais ou menos nesse terceiro nível, vai ter pouco exercício fácil que nem aqueles outros, mas com um pouquinho de treino já não tem problema nenhum. Easy cheesy lemon squeeze, certo? Não tem como errar essa parte na prova, é muito tranquilo. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Concentração é o quanto de soluto tem em proporção à quantidade de solvente. De solução, aliás. Solução é nome de mistura, é a mesma coisa, mistura chama solução. Solvente é a parte da solução que tem muito, geralmente água. Soluto é a parte que tem pouco, geralmente um pozinho, um sal ou algum ácido ou uma base, não muda nada, é qualquer coisa que esteja dissolvido na água. E os exercícios que vão cobrar na prova só exigem regra de 3. Tem exercícios mais difíceis? Tem exercícios mais difíceis. Mas ainda é sempre regra de 3. Então, você deu uma travada, desenha, tenta fazer uma regra de 3 qualquer ali, mesmo que não faça muito sentido. Vai tentando que o negócio fica fácil. E é isso, pessoal. Acabou essa parte da aula. A gente já vai fazer a próxima aula de... qual que era a próxima coisa? Titulação. Mas eu recomendo fortemente que vocês não vão agora para a próxima parte. Eu acho que vocês precisam fazer exercício. Então, eu vou fazer assim. Eu vou mandar para vocês o arquivo da prova, de uma prova aí, de alguma lista de exercícios de concentração, de diluição. Daí tentem fazer, e eu vou fazer um outro vídeo resolvendo todos os exercícios que eu mandar para vocês e explicando um por um. Aí depois, no final do dia, se vocês ainda tiverem com dúvida, me manda uma mensagem e a gente conversa, beleza? Falou, até mais, pessoal.